Oi, pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é para falar um pouquinho a respeito da minha história com os computadores que eu tive, especificamente com os que eram desktop, tá? Então, essa história ela começa o seguinte, e ela tem vários fatos curiosos. Meu primeiro computador foi um IBM Aptiva K21, tá? A gente está falando de 1997, talvez, 96, 97, quem sabe 98, tá? Algum intervalo desse tempo. Na época, para vocês entenderem, você tinha acho que três grandes marcas: a Compaq, a IBM e a Itautec, aqui no Brasil, tá? Não existiam os computadores montados ou era muito difícil você ter estava começando esse processo aqui no Brasil, né, de informatização, de acesso para as pessoas, né, o computador. E já era um elemento muito caro, né? Eh, Esse aqui é uma foto que eu tirei da internet que era do modelo. Então era muito interessante porque ele já vinha com o kit multimídia, com as caixinhas. Eu lembro que elas eram muito boas, essas caixinhas. O som era muito legal. Ele vinha com o kit multimídia, que era as caixinhas e mais o drive de CD para você poder instalar as coisas, né? E a outra característica era que ele tinha um monitor colorido, tá? Então ele já era um monitor colorido. Acho que na época devia ser de 14 polegadas, provavelmente. Era uma máquina cara, né? Era uma máquina que meu pai levou um bom tempo para a gente poder comprar esse primeiro computador. E eu lembro ele fez uma surpresa, porque ele chegou em casa e tinha as caixas, né, no carro. E aí a gente foi pegar e montar, eram os conectores tudo colorido para você não errar, tudo mais. Era muito legal. Contudo, aconteceu um fato muito curioso com esse computador. Ele foi o primeiro computador. Eu estava já no colegial, né? Fazia colegial técnico, estava acho que no primeiro ano do colegial. E aí eu posso dizer e agradecer à IBM, né? Ou as equipes em si que me atenderam, que pela falta de competência, vamos chamar assim, dos profissionais, eu comecei a me aventurar mais no mundo do hardware, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente montou esse computador, ligou, ele funcionou maravilhosamente a primeira semana. Depois ele aparecia um disquete aqui na tela, e aí eu ligava, você ligava para o suporte, tinha um suporte de atendimento, ele ligava, ele falava, ah, não, você vai ter que colocar o CD aqui e vai rodar o Master Recovery para ele formatar e instalar o computador de novo. Beleza, formatava e instalava o computador de novo. Uma semana depois, mesmo problema. Depois de umas três ligações, quando eu liguei de novo, o pessoal falou: ah, o seu pacote de assistência, de suporte, expirou. Você vai ter que comprar um novo suporte, com isso você ganha um CD com um antivírus, era alguma coisa assim. Falei, não, cara, não faz sentido nenhum, o computador está na garantia, né? Ah, então você vai ter que levar numa assistência técnica. Então eu tinha que sair da cidade onde meus pais moram e ir para São Paulo levar o computador. A gente levou, deixou o computador lá, ele ficou, acho que mais de 30 dias na assistência técnica. E aí, quando a gente perguntou qual que era o problema, o pessoal falou assim: ah, não, o problema é que uma tal de Winchester, né? Hoje a gente chama de HD, de hard disk, de disco rígido, né? Tá com problema, precisa vir dos Estados Unidos, tem que aguardar. Ah, tá bom. Esperou um tempão, chegou, colocaram. Quando pegamos o computador de volta, levamos para casa, instalou, passou, sei lá, coisa de 15 dias, deu problema de novo. Aí a gente ficou pé da vida, falou, meu, não é possível, cara. E aí eu conversei com o meu professor de hardware na época. E ele disse o seguinte, ele falou, olha, Léo, você vai ter que trocar esse HD. Ele tá com problema. É, aqui tá, tá 1.2 GB, mas se eu não me engano, acho que ele era de 120 mega o tamanho. 1.2 foi o que ficou depois. Porque eu vim para São Paulo com meu pai, num lugar que meu professor indicou, que chamava Santa Efigênia. Que chama, né? Para quem é de São Paulo é bem conhecido, mas eu não conhecia. E a gente foi lá, pesquisou um monte de preço e comprou o HD. Então você imagina, eu tinha aumentado em 10 vezes o espaço, né? Além disso, o que que eu me aventurei? A. Realizar o meu primeiro overclock, ou seja, eu parti de 120 MHz para 133 MHz. Troquei o modem que ele tinha, que era um modem de, acho que era de 14.400, né, por um modem de 56K. E aí, nessa época, internet de escada, você aprende a fazer script de modem para poder melhorar a sua conexão, para poder agilizar, para poder conseguir fazer alguma coisa. Nessa época também eu tentava jogar CS, mas era impossível, era impraticável. Você ficava ali com 800 milissegundos, assim, ela não tinha como, era parecia uma apresentação de slide. E eu dobrei a memória. Ele tinha 16 e foi para 32 com os 16 a mais que eu coloquei, tá?
Então, acho que se você quiser mais detalhes dessa história, você comenta aqui que eu explico um pouco mais de como foi essa jornada toda com o IBM. Mas eu agradeço no final das contas, porque o fato de ter tido os problemas que eu tive me fizeram despertar a curiosidade de como fazer para arrumar essas coisas, como não depender dos outros para fazer as coisas funcionarem. E foi aí que depois eu já estava trabalhando, e aí eu juntei dinheiro um ano para depois ir na Santa Efigênia e comprar o meu primeiro computador que eu montei, tá? O OEM de montado, né? E aí, o que que ele acontece? Eu escolhi essas peças lendo muito no Clube do Hardware, que é um fórum, né, que existe até hoje do Gabriel Torres, né, que todas as peças que eu escolhi aqui eram peças que eram recomendadas pelo clube. Então, quando você entra no site, tem lá a parte de produtos bomba, produtos recomendados. Até hoje eles fazem teste. É muito legal de você ver. E cada item aqui eu escolhi baseado nesse selo, tá? Foi uma pesquisa exaustiva, mas também eu tinha bastante tempo para juntar dinheiro. Até juntar dinheiro eu ia juntando as coisas. E eu comprei todas essas peças aqui. O que foi interessante aqui nesse caso, né? Primeiro, a experiência de você montar um computador, né? Então eu montei esse computador aqui é, e ele tem algumas coisas muito curiosas. Algumas coisas não fazem muito sentido, mas coisas que a gente aprende depois. É, ele era um processador, né, Phenom 2 X3, que eram de 3 núcleos, né? 3 núcleos, 3 threads, de 2.8, tá? Coloquei já esse conjunto dessa placa-mãe aqui, né, com esse processador aqui, especificamente o Black Edition, permitia, se você tivesse sorte, ativar o quarto núcleo e transformar ele num X4 e ainda fazer overclock. E eu consegui fazer isso, né? É, E aí, o que que a gente tem aqui nesse gabinete, nessa foto que é interessante? A gente tem a fonte aqui, essa fonte eu uso até hoje, ou seja, a fonte da Corsair é muito boa, tá? E não é uma propaganda, publicidade deles, mas é um negócio muito legal mesmo. A Cooler Master, esse gabinete era muito bom, gostava muito dele, né? As fãs também eram da Cooler Master, né? E eu tinha muito, até para fazer, por fazer o overclock dele e tudo mais, eu preocupei em colocar bastante ventilação, até uma ventilação onde não existiam, tá? Esse gabinete ele tinha a primeiro acesso, era um dos poucos gabinetes que tinham acesso à ventoinha aqui em cima. Ele tinha uma ventoinha grande aqui, mas eu peguei e fiz uma substituição de uma por duas, então tinha uma aqui também que eu fiz uma adaptação, né? Enfim, liguei, e aqui eu liguei essa sequência de fãs aqui tirando o ar, né? Mas que não é muito efetivo, mas os fãs já tinham os coolers já, então eu fiz essa montagem aqui, tinha, e a placa de vídeo também, de 1 GB, né? Que também essa marca é muito boa, a Sapphire existe até hoje, muito legal esse conjunto, ficou comigo fácil, por uns 12 anos, tá? É claro que a gente vai evoluindo ao longo do tempo. Então você vê que tem 3 HDs e um SSD. Ele tinha um HD só, aí você vai, sei lá, ele tinha um HD de sei lá, 320 GB. Aí eu comprei um HD de 1 TB, depois eu comprei um HD de 2 TB, e aí comprei um SSD de, acho que 256 GB para pôr o sistema operacional. Então a gente vai fazendo. A vantagem do desktop é isso, você poder ir fazendo os upgrades, tirando uma peça, reaproveitando, né, dependendo do que você está montando aqui. Tá? O exemplo do caso da memória aqui, você vê 12 GB de RAM. Por quê? Porque quando eu comprei ele, eu comprei para usar ele em dual channel, dois pentes de 2 GB. Depois eu fui e comprei um pente de 8 GB para colocar nele, para aumentar aqui, né? E aí essa era a frente dele, né? Então era uma frente já com, vamos chamar de tela mesh, respirável, né? E você tinha ali um drive e tudo mais, então era uma máquina legal. No final, o que que ele se transformou, né? Essa foi a configuração final dele, né? Com todos os upgrades que eu já tinha colocado. Ele tinha uma placa de vídeo on-board, mas eu desativei e coloquei essa VaporX. Jogava CS tranquilo com ele, sem nunca tive grandes problemas. Com esse overclock aqui, que ele ficou com 4 núcleos e a 3.2 GHz, ele ganhou um fôlego e eu usei ele muito tempo, tá? Então foi uma máquina muito legal, né? E depois eu peguei e montei a minha máquina atual. Essa máquina que eu tenho hoje é o famoso Xeon Dragon chinês. Quem me conhece, ou quem está me conhecendo aqui pelos vídeos, vai perceber que eu sempre tento extrair ao máximo os recursos que o hardware disponibiliza,
né? Então eu gosto muito de fazer case mode, gosto muito de mexer em coisas que customizar, na verdade, qualquer sistema ou ferramenta ou coisas do gênero. Acho divertido fazer isso. E eu montei esse cara justamente porque eu queria fazer um upgrade, já não dava mais para sair manter a plataforma que eu tinha. Ficava muito caro comprar um processador usado da linha, né, do Phenom. E aí tinha começado essa história de Xeon no Brasil, né? O Xeon é um processador de servidor que lá no AliExpress o pessoal vende, né? Eles construíram placas-mãe, né, que não são de servidor, mas que aceitam esse processador, né? E ela tem um custo muito acessível. Então, para você ter uma ideia, vamos falar da configuração aqui, ó. Essa aqui é a máquina montada, tá? Você deve ter percebido que eu sou meio fanático por fã, né? Ah, Léo, por que você não coloca um water cooler? Um, porque é caro. Dois, porque, cara, nunca teve necessidade, na verdade, para o meu uso, tá? Mas, o que é legal a gente ver aqui? Inclusive, eu tô com eu troquei esse fan aqui por esse aqui, esse Snowman aqui, né? Que é um cooler que tem três fãs de 120, tá? Legal, mas vamos lá que essa foto mostra melhor o detalhe aqui dentro. Você tem aqui essa placa-mãe com o processador rodando a 2.4, você faz o Unlock Turbo Boost, ele já deixa todos os núcleos, é um processador que tem 6 núcleos e 12 threads, né? Então você vê que eu saí de um processador de 3 núcleos, 3 threads para 6 e 12, né? Sim, os gigahertz são menores, são, né? Mas hoje eu jogo muito pouco. Então, 32 GB de RAM, porque eu tinha originalmente dois pentes de 8 GB, depois eu comprei, né, com um amigo, né, da Brotec Informática, eu comprei mais dois pentes de 8 GB. Essa máquina ela usa a memória DDR4, mas do tipo ECC, que é de servidor, tá? Então eu substituí aquela minha placa de vídeo, porque depois daquela minha máquina antiga, anterior, o Phenom, eu vendi ele, né? E coloquei mais uma grana aqui para fazer esse upgrade, né? Então eu saí daquela placa daquela Vapor X de 1 GB para uma de 4. Os HDs, eu aproveitei dois HDs que eu tinha de 1 e 2 teras que tinha lá e acrescentei aqui um NVMe. Mantive a fonte, a Corsair Guerreira, que segue, né, nas máquinas aqui há mais de 14 anos comigo. Coloquei esse gabinete Dark Flash Aquarius, que é um gabinete legal, para vocês terem uma ideia. Ele é um gabinete, eu gosto de coisa mais simples, sem muita RGBs e coisas do gênero, né? Então ele é legal. Inclusive esses fãs que eu comprei, passou um tempo, parou de funcionar os LEDs, aí até aí tudo bem. A única desvantagem, eu até conversei com a loja quando eu comprei, né? Eu comprei esse gabinete, acho que foi na Kabum, talvez, né? Ou na Pichau, não lembro agora. Mas aí até eu achava que essa tela era mesh e ela não é um acrílico e tal. Aí eu fiquei meio triste assim, eu falei, meu, não vou devolver. Então fiquei com o gabinete, não sou muito feliz com esse gabinete com essa tela aqui. Existe esse mesmo gabinete com tela mesh, né? Mas não faz sentido pegar e trocar. Mas o que é legal? Ele tem 8 fãs, então eu tenho aqui dois aqui em cima, três na frente, dois aqui dentro e um atrás. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. São 8 fãs. O máximo que o gabinete comporta tem aqui. É um bom gabinete, é um gabinete de entrada. Na época eu paguei, essa máquina eu montei ela antes da pandemia. Então faz uns 2 anos e meio, mais ou menos, 3 anos talvez, né? E aí fiz algumas adaptações, que é colocar esse display aqui, que é um medidor de temperatura, que ele fica aqui ligado e ele mede a temperatura interna do gabinete, né? É, por mera curiosidade, tá? E aí é legal. O que eu posso falar a respeito dessa máquina, né? Cara, se você perguntar para mim, você recomenda, Léo, um Xeon? Super recomendo. Existe um risco de você comprar, e ainda mais agora nesse cenário que mudou a questão da importação e tal, de você pagar uma taxa? Puta, existe. Bastante alto esse risco, inclusive, né? Mas se você for pensar, é muito barato o kit, porque o kit ele vem normalmente a placa-mãe, a memória RAM, normalmente vem com 16, e o processador. E você paga coisa de, sei lá, eu paguei no meu na época coisa acho que de R$ 300 mais ou menos. E paguei taxas, meu, tudo que eu importo eu pago taxa, é impressionante. Mas assim, eu paguei coisa de acho que 200, R$ 150 de taxa. Eu sei que para sair do Phenom e vir aqui pro Xeon,
Esse upgrade me custou coisa de, eu acho que foi R$ 1.500, levando em consideração é, é, a troca do gabinete, a aquisição de memória extra, é, a troca da placa de vídeo, né? E a compra da NVMe, tá? Ponto importante: NVMe é vida. Posso te garantir. Se você tem na sua placa-mãe slot NVMe, usa, porque, meu, é muita diferença e isso não tô nem comparando com os HDs mecânicos que eu tenho, eu tô comparando com o SSD. Esse NVMe que eu tenho é NVMe de 3.000 e pouco, 3.500 de leitura e gravação, né? Então ele é muito rápido. O Windows 11 sobe em coisa de, sei lá, não chega a 10 segundos, ele está disponível para uso, assim, é muito rápido. Então, é muito legal. E aí, hoje, eu tenho essa máquina, né? A máquina que eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês. Gosto muito da máquina, não tenho. Já estou com no máximo das coisas de memória, por exemplo. Não faz sentido, eu já nem uso todo esse recurso. Então, quer ver, ó? Eu vou abrir aqui, ó, a ferramenta de desempenho, né, o gerenciador de tarefas do computador. Então, notem, eu estou aqui gravando essa tela, eu estou gravando essa tela é, é, eu estou em 2.800 e lá de resolução, porque eu estou no monitor de 29, né, polegadas. Então, assim, você vê que eu estou com o processador aqui, 6 núcleos, né, 12 threads, você vê que está em 18%. A memória, ó, eu estou só com 7 GB sendo usado, né, dos 32 que eu tenho, né, ou seja, está 22% só sendo consumido. Então é muito tranquilo, assim, é uma máquina que consegue se comportar super bem, né, consegue performar muito legal, gosto muito da máquina, recomendo a compra, né, tem essa loja que eu comentei com vocês, a Brotec, que é de um amigo, tem os equipamentos, assim, acho muito bacana, né? Eles dão suporte, dão garantia, então é legal isso. E você tem uma máquina por um custo ultra acessível. Ah, Léo, mas eu tenho medo. Putz, então o que que eu diria para você? Muito provavelmente, se eu tivesse que trocar hoje, eu pegaria um Ryzen 5, né? Ah, Léo, mas então você é fanboy de AMD e tal? Não, não, porque eu tive um Intel aqui no K21, depois tive um AMD aqui, que me surpreendeu muito bem, agora tem um Xeon que me supre muito bem também. Só que quando a gente olha, lê, vê os vídeos a respeito dos processadores que tem hoje, eu diria que pela relação custo-benefício a AMD está muito melhor, né? Então, fica a dica. Mas se você quiser mais detalhes, tiver alguma dúvida, quiser perguntar algo, fica à disposição. É, coloca seus comentários aqui, né? E é isso. Queria agradecer, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tem muitos outros vídeos sobre outros temas no canal, inclusive. Esse é o meu primeiro vídeo a respeito de hardware. Eu queria mostrar um pouco dessa história para você. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, né, aproveita para dar o like no vídeo, aproveita para se inscrever no canal, compartilha, mas principalmente comenta como é que foi a sua história com computadores. Você teve alguma coisa parecida, né? Concorda com o hardware que eu tenho? Que mudaria algo? É contra o Xeon? É a favor? Fico esperando a sua opinião, tá bom? Abraço e até o próximo vídeo.